Meus irmãos e irmãs, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus te abençoe. Amém? Meus irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. E estamos meditando, estudando Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. A parábola do semeador compreende 4 tipos de solo. Então já vimos o solo à beira do caminho, que significa o coração endurecido. Já vimos o solo rochoso, que significa o coração superficial. No vídeo anterior vimos o solo cheio de espinho, que significa o coração ocupado. Já vimos esses 3 tipos de solo e hoje vamos ver o 4º tipo de solo, que é a terra boa, o coração frutífero. Amém? Então hoje vamos analisar, meditar, estudar sobre esse solo, a terra boa, o coração frutífero. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, dos versículos 8 e 23, a gente vai ler. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 8 e 23, diz assim, Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu seu fruto a 100, 60 e a 30 por 1. Aí, versículo 23 diz, Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz 100, 60 e a 30 por 1. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, então eu vou ler o que eu pesquisei, na medida que eu vou lendo, eu vou compartilhando. Amém, meus irmãos? E eu creio, desejo que você seja esse solo, o solo, a terra boa, o coração frutífero. Amém? Então vamos lá. Este solo, a terra boa, é fofo, contrário àquele à beira do caminho. Vocês lembram, meus irmãos e irmãs, que o solo à beira do caminho era duro e compactado. Quando caía a semente, não penetrava no solo, mas ficava exposta. Então, esse solo aqui, a terra boa, ela é fofa. Ela é profunda, fofa, ela é profunda, o que não acontece com o solo rochoso. Bom, o solo rochoso tem um solo raso, esse aqui já é profundo. É limpo, diferente do solo infestado de pragas. Bom, esse solo aqui, a terra boa, é totalmente limpo, ela é fofo, profundo e limpo. O solo cheio de espinho, ele era um solo aparentemente assim limpo, mas estava infestado, cheio de pragas, ou seja, erva daninha, capim, matos, espinheiros. Então vamos lá. Aqui a semente, nessa terra boa, aqui a semente abre-se para a vida e produz uma enorme colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Há 3 fatos importantes que destacamos a seguir. Então, esse solo aqui foi o único, dos 4 solos, o único solo que produziu 100, 60 e 30 por 1. Os outros 3 solos foram infrutíferos, não produziam nada. A semente, tinha algumas que até germinavam, crescia, mas morria, não conseguia produzir colheita nenhuma. Esse último solo teve uma enorme colheita. Então vamos entender o que significa a terra boa, o que significa esse coração frutífero, o que significa e produziu 100, 60 e 30 por 1. Vamos entender isso. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Um coração frutífero ouve e compreende a palavra de Deus. Mateus diz
que esse ouvinte ouve a palavra e a compreende. Marcos diz, o indivíduo que ouve e recebe a palavra. Lucas diz, ele ouve com bom e reto e também retém a palavra. Essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto, disposto com firme propósito de obedecer, e elas colocam em prática a mensagem, por isso frutificam. A terra boa ou o coração receptivo faz 3 coisas: ouve, recebe e pratica. Nesses dias tão agitados, poucos são os que param para ouvir a palavra, mais escassos são aqueles que meditam no que ouvem. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra e frutificar. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependem do pecado, depositam sua confiança em Cristo, nascem de novo e vivem em santidade e honra, santificação e honra. Elas aborrecem o pecado, ela renuncia o mal, ama a Cristo, serve a Ele com fidelidade. E cada um dos 3 corações infrutíferos é influenciado por um inimigo diferente. Só uma pausa aqui, meus irmãos. Olha só que interessante. Esse coração frutífero, o que ele faz? Ele ouve a palavra e compreende. O que isso significa? Ele ouve e compreende porque ele está ouvindo de bom grado. Ele quer ouvir a palavra de Deus para aprender e depois colocar em prática. Muito interessante, meus irmãos. E diz assim, essa pessoa não apenas ouve com o coração aberto, disposto com firme propósito de obedecer. Então, a pessoa nesse solo, terra boa, coração frutífero, ele está disposto a ouvir a mensagem da palavra, ele compreende e em seguida coloca em prática. Meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, para você frutificar, você tem que colocar em prática a mensagem da palavra de Deus. Se você colocar a mensagem da palavra de Deus em prática, então você cresce, você amadurece, você frutifica. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus falou ali de 2 casas, de 2 alicerces. Um colocou a casa sobre a rocha e o outro alicerçou a sua casa na areia. O que alicerçou a sua casa na rocha, tudo que ele ouvia, ele colocava em prática. Então veio as chuvas, os ventos, os rios, e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, a pessoa que ouve a palavra de Deus, pode vir todo tipo de problema material, espiritual, emocional, ela não caia, ela fica firmado em Jesus. Mas a pessoa, meus irmãos e irmãs, que ouve a palavra e é um negligente, ouve por ouvir e não coloca em prática, quando vem os problemas materiais, espirituais, emocionais, ela não vai conseguir lidar. Então ela vai ter uma vida de derrota, de fracasso, de angústia, de sofrimento. Ela não vai saber lidar. Por quê? Não colocou em prática a palavra de Deus. A mesma coisa é esse coração frutífero. Ele ouve com o coração aberto. Ouve com o coração disposto. Ouve, recebe e coloca em prática. Por isso frutifica. Então, em nome de Jesus, que você seja esse último solo, a terra boa, o coração frutífero. Para você frutificar, você tem que se submeter à vontade soberana de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, olha só, a boa terra ou o coração, ele é receptivo. Faz 3 coisas: ouve, recebe e pratica. Ele ouve, compreende e pratica. Coloca em prática imediatamente. Ele não é um ouvinte negligente.
A pessoa ouve, entra no ouvido e sai no outro. Não. Ele ouve, recebe e coloca em prática. Nesses dias tão agitados, é poucos que param para ouvir, poucos que param para meditar, muito poucos que param, que praticam. É muito poucos no tempo de hoje. Então vamos lá. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, leia a Bíblia. Meditar é analisar, é estudar. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Estamos estudando o solo, a terra boa, o coração frutífero. Estamos estudando ele, estamos analisando, meditando. Por isso, não leia por ler a Bíblia, mas medite, estude e em seguida coloque em prática. Então você cresce, você amadurece, você frutifica. Quando você coloca em prática a palavra de Deus, você vai ter comunhão com Deus. Amém? Então, olha só. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra de Deus e frutificar. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependem dos pecados. Olha só outro ponto interessante. A pessoa que frutifica, a terra boa, ela se arrepende dos pecados. Ela abandona o erro, o mal, os prazeres do mundo. Ela abandona, renuncia. Ela se arrepende. Deposita sua confiança em Cristo. Um coração frutífero, a terra boa, o coração frutífero, ele prioriza a palavra de Deus. Ele é 100%, Deus habita nessa pessoa 100% no seu coração. Então, ela se arrepende, deposita toda a sua confiança, como diz lá Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ela só tem olhos para Jesus. Ela se submete à vontade soberana de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, a terra boa, o coração frutífero, se arrepende dos pecados. Ele nasceu de novo, nasceu do alto. É uma pessoa regenerada, é uma pessoa honesta, compra e paga. É uma pessoa de caráter, bom testemunho, ela testemunha acerca de Cristo. Então, esse aí é o coração frutífero, a terra boa. Ele deposita toda a sua confiança em Cristo. Vive em santificação e honra. Vive separado do erro, do pecado. Ele se afasta das coisas do mal, ele se afasta. Tudo aquilo que é perverso, ele é afastado do erro e do pecado, da sedução. Ele se afasta dessas coisas. Ele vive uma vida de santidade, honestidade, tem caráter. Ele aborrece o pecado. Ele diz não ao pecado, diz não à sedução. Ele renuncia. Ele ama a Cristo. Ele faz de tudo para obedecer a Jesus e a sua palavra. Ele agrada a Deus e aborrece o pecado. Ele serve com fidelidade. É uma pessoa fiel. Fiel a Jesus e fiel às pessoas. Anda de forma certa. E aí vamos lá. Cada um dos três corações infrutíferos influenciado por um diferente inimigo. Olha só, vamos lá. À beira do caminho, o coração endurecido foi influenciado por um inimigo. O solo rochoso, que é o coração superficial, também foi influenciado por inimigo. E o solo cheio de espinhos, que é o coração ocupado, também foi influenciado por um inimigo. Vamos ver quais esses inimigos? Vamos lá. No coração endurecido, que é a beira do caminho, Satanás mesmo rouba a semente no coração. No coração endurecido, no solo, à beira do caminho. A pessoa prega a palavra, a pessoa não compreende, porque ouve por obrigação, aí o diabo vai lá e tira da pessoa a palavra de Deus do coração. No coração superficial, os enganos da carne, por meio do falso sentimento religioso, impede a semente de crescer. Olha só, no coração superficial, a pessoa prometeram para ela, vem para Jesus, que Jesus vai te dar carro,
vai te fazer patrão. E aí ele vê que isso não acontece, se desvia, então não consegue frutificar, não consegue crescer, se desvia facilmente. Quando ele vê, porque o coração superficial não calculou o custo de servir a Jesus, não calculou o preço do discipulado. Então, quando ele vê que é dificuldade a luta, então ele abandona, ele se escandaliza. O engano da carne, né? Da semente superficial. Então, o primeiro inimigo da semente do coração endurecido foi Satanás. Tirou a semente do coração da pessoa, coração endurecido. Do coração superficial foi o engano da carne, do falso sentimento religioso. No coração ocupado, as coisas do mundo impedem a semente de frutificar. Está vendo só? Do coração ocupado, as coisas do mundo, as riquezas, os cuidados desta vida, ter muito que trabalhar, ganhar dinheiro, adquirir riqueza, as coisas do mundo, os prazeres deste mundo, então impedem de frutificar, porque você não tem como servir a Deus e as riquezas, não tem como servir a Deus e ao mundo, não tem como. Ou você serve a Deus ou as coisas do mundo. Esses são os três grandes inimigos do cristão: o diabo, a carne e o mundo. 3 inimigos. Como diz lá em João 10:10, diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. 1 Coríntios 6:18 diz: fugi da prostituição. O mundo, 1 João 2,15, não ameis o mundo, não acolheu o mundo com alegria, as coisas do mundo, os prazeres, não amai as coisas do mundo. Então, o cristão, o discípulo de Cristo tem 3 inimigos: o diabo, a carne, que é a natureza humana nossa, e o mundo. Então vamos lá. Outro ponto: um coração frutífero produz fruto. Mateus diz que a parte da semente caiu em boa terra e deu fruto. Marcos diz que produziu fruto e vingou e cresceu. O que distingue esse campo dos demais é que nele a semente não apenas nasce e cresce, mas o fruto vinga e cresce. Porque nos outros solos a semente caiu e não cresceu, ou cresceu, mas foi um crescimento muito mirrado e morreu, não frutificou. Lucas diz que ele frutifica com perseverança. Jesus está descrevendo aqui o verdadeiro crente, porque o fruto, ou seja, uma vida transformada, é a evidência da salvação. 2 Coríntios 5,17. O que diz lá? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquele que frutifica, que dá fruto, é o verdadeiro crente, que tem realmente uma vida transformada e regenerada. Então ele dá fruto, ele serve a Deus com sinceridade, fidelidade, ele está aí para ajudar e servir voluntariamente. Os outros 3 tipos de coração não produziram fruto, ou seja, não nasceram de novo. Os outros 3 solos não nasceram de novo, não frutificaram. Então, vamos lá. A marca do verdadeiro crente é aquele que produz fruto. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Como diz lá em Mateus, capítulo 7, versículos 16 e 20. Pelos frutos conhecereis. Como é que um verdadeiro cristão frutifica? Ele obedece à palavra de Deus, ou seja, ele vai em busca do pecador, prega o evangelho, ajuda. Ele ajuda e serve voluntariamente as pessoas, os necessitados. Ele ajuda e serve voluntariamente para exaltar e glorificar o santo nome de Jesus. Então ele produz fruto. Olha só, uma árvore boa produz frutos bons. A marca dessa pessoa não é apenas o fruto por algum tempo, mas perseverança na frutificação. Ele não produz fruto só por um tempo, mas ele persevera, ele insiste em frutificar, ele insiste em pregar o evangelho, ensinar e ajudar o próximo.
Amém, meus irmãos? Essa pessoa não se desvia por causa da perseguição do mundo e nem fica fascinada pelos prazeres mundanos e deleites da vida. Olha só que interessante. O cristão verdadeiro, o verdadeiro discípulo de Cristo, não se desvia por causa de perseguição. Ele não fica deslumbrado com as ilusões do mundo, com os prazeres do mundo, com os deleites do mundo. Ele não fica. Ele abandona tudo isso, os prazeres do mundo, para servir a Jesus. Ele resiste firmemente à perseguição, à angústia, tudo para servir a Jesus, porque ele é um verdadeiro cristão regenerado, nasceu de novo, ele frutifica. Olha só, sua riqueza está no céu, como diz lá em Mateus 6,20. Ajuntai tesouro no céu. O verdadeiro cristão, meus irmãos e irmãs, entenda, o verdadeiro cristão, ele ajunta tesouro no céu. Como é que eu ajunto tesouro no céu? Pregando o evangelho, ajudando o próximo, servindo voluntariamente, sem interesse algum, ajuntando tesouro no céu, fazendo boas obras para exaltar o nome de Jesus. Amém? E não na terra. Seu prazer está em Deus. Ele tem prazer, ele tem fome e sede de Deus, de servir a Deus a cada dia mais. Não está nos deleites da vida. O importante é frisar que o semeador semeia a palavra de Deus. Há muitos semeadores que semeiam doutrinas, ensinos de homens e não a palavra de Deus. Semeiam o que os homens querem ouvir e não o que os homens precisam ouvir. Meus irmãos, há muita gente ensinando, falando coisas que as pessoas querem ouvir, não o que precisa ouvir, que é bem diferente. Muita gente quer ouvir, você vai ser próspero, você vai ser vencedor, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Há muita gente falando isso, mas o verdadeiro cristão, ele prega a palavra de Deus, ele exorta, ele orienta, porque todos nós temos uma alma que um dia ou vai estar na presença de Jesus para sempre ou condenado. Então, o verdadeiro cristão tem compromisso com Jesus e com a palavra, então ele exorta, ele orienta as pessoas segundo a palavra. Amém, meus irmãos? Então, o verdadeiro cristão, ele fala o que a pessoa precisa ouvir. Muita gente precisa abandonar o erro, o pecado e se voltar para Jesus. Não dizer, olha, você vai ter uma vida de vitória, agora é só vitória e é só alegria. Não é. Servir a Jesus não é colônia de férias. Servir a Jesus não é ficar aí à toa dando gargalhada, não é isso. Servir a Jesus é renúncia, é sacrifício, é fazer a vontade de Deus. Como diz lá, Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser o meu seguidor, o meu discípulo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você tem que negar a sua vontade para fazer a vontade de Jesus, estar disposto a morrer por Jesus, a sofrer por Jesus, a sofrer injustiça pelo nome de Jesus. O Evangelho, seguir a Jesus, não é uma colônia de férias. Então vamos a outro ponto. Um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. A importância da frutificação espiritual, com a marca do verdadeiro crente. E Jesus deixa claro que, embora todas as sementes sejam frutíferas, nem todas produzem a mesma proporção. Marcos descreve essa produção em ordem crescente, umas em 30, 60 e 100 por um. Enquanto Mateus descreve uma ordem decrescente, 60, 100, 60 e 30 por um. Embora todos os corações sejam frutíferos, nem todos são frutíferos da mesma proporção. Há uma diferença no grau de frutificação. Nem todos são igualmente consagrados
e cheios do Espírito Santo, nem todos são igualmente comprometidos em produzir frutos para Deus. Então, meus irmãos, o verdadeiro cristão produz fruto. Proporções diferentes, mas produz frutos para Deus. Amém, meus irmãos? Então, que você seja, meu irmão, minha irmã, que você seja esse solo, o solo, a terra boa, o coração frutífero, que você dê fruto a Deus, que você frutifique. Vou ler alguns textos aqui, para a gente entender mais, amém? Salmo 1, olha só, vamos meditar, estudar a palavra de Deus. Salmo 1 diz assim, olha: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só, meus irmãos, o verdadeiro cristão não dá ouvidos a conselho de ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Lei aqui é a palavra de Deus. Ele medita, ele estuda de dia e de noite, e no seu devido tempo ele produz fruto. Então, meu irmão, minha irmã, que você dê fruto para Deus, que você seja esse coração frutífero, a terra boa. Amém? Outro texto, meus irmãos, que eu quero compartilhar, também está em... Olha só, que interessante. Josué 1:8 diz assim, olha: não cesse de falar deste livro, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 3 coisas aqui, meus irmãos. Não cesse de falar deste livro. Não deixe de pregar o Evangelho. Não deixe de proclamar a palavra de Deus. Não deixe de pregar. Pregue o Evangelho. Pregue a palavra de Deus. Antes, medita nele de dia e de noite. Estude dia e noite a palavra de Deus. Medite, analise, estude a palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro, pregue o Evangelho. Depois, estude a palavra. Terceiro, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ou seja, pregue, estude e pratique a palavra de Deus. 3 coisas aqui. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, meus irmãos, aqui em todas as áreas, vai ser bem-sucedido materialmente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. A pessoa, o plano dela, o sonho dela, se for de acordo com a vontade de Deus, vai ser realizado. Mas o sonho só vai acontecer se estiver de acordo com a vontade de Deus. Como diz lá na primeira carta de João 5,14. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém, meus irmãos? Olha, outro texto também, bem interessante também, meus irmãos, se encontra em Tiago. Vamos lá, meus irmãos. Vamos estudar a palavra. Vamos meditar. Tiago 1,25 diz assim, olha: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só que interessante. Mas aquele que considera atentamente essa lei perfeita e lei da liberdade é o Evangelho, a palavra de Deus. Aquele que considera, aquele que pratica a palavra de Deus e nela persevera, insiste em praticar a palavra de Deus, não sendo um ouvinte negligente. Como é que é o ouvinte negligente? Aquele que ouve, entra no ouvido e sai pelo outro. Mas é operoso praticante, ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus, recebe e pratica. Será bem-aventurado, será feliz no que realizar. A pessoa vai ser bem-sucedida, materialmente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. Amém, meus irmãos? Então, eu quero falar para vocês, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, ouça a palavra de Deus, receba e pratique.
ouça, compreenda e pratique a palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, então o que eu queria deixar para vocês é essa mensagem. O último solo, a parábola do semeador compreende 4 tipos de solo ou 4 tipos de corações. Vemos agora o último solo, que é a terra boa, o coração frutífero. E quero ver outro texto aqui, meus irmãos, também. João, para a gente concluir, João 15, rapidamente. João 15, João 15, 8, diz assim, olha: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vós tornarei meus discípulos. Dei muito fruto. E diz assim, olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecendo no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos de meu Pai, e nele permaneço no amor. Amém, meus irmãos? Então, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E para que permaneça. Então, meus irmãos, o cristão de verdade está aqui para frutificar. O cristão de verdade está aqui para fazer conforme a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, só para concluir, vamos ver mais alguns pontos aqui. Essa parábola nos ensina 3 conclusões. Primeiro, não devemos subestimar as forças opositoras. A semeadura. Jesus terminou a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O diabo, o mundo e a carne se armam para impedir a conversão dos pecadores. Então, olha só, temos 3 inimigos que eles procuram impedir a conversão dos pecadores. Por isso, meus irmãos e irmãs, temos que orar, jejuar, se submeter à vontade soberana de Jesus, porque o diabo, ele se opõe, ele é opositor, procura armar armadilhas para destruir as pessoas, armar ciladas, procura impedir o avanço do reino de Deus, mas ele está derrotado. Jesus Cristo o derrotou na cruz do Calvário com o seu sangue. Amém? Então a igreja de Cristo tem a única palavra que salva, liberta o homem do poder do pecado, que é o Evangelho, o Santo Evangelho de Jesus. Então, você que vai ver esse vídeo, meu irmão, minha irmã, pregue o Evangelho, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como está lá escrito em Hebreus 4:12. Então, vamos pregar o Evangelho. Segundo, não devemos subestimar as respostas imediatas, as aparências enganam. Nem toda pessoa que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitas pessoas vão aderir à fé cristã, mas apenas temporariamente, sem perseverar e sem conversão. Infelizmente, meus irmãos, temos muita gente assim, até adere à fé, mas temporariamente, por conveniência, está ali por estar, mas não é regenerado. Quando vinha perseguição, quando vinha angústia, vai abandonar. Terceiro, não devemos subestimar o poder da palavra. A verdade é tão poderosa que até os terrenos pedregosos, cheios de espinhos, ela nasce no bom solo. E no bom solo produz a 100, 60 e a 30 por 1. Realmente, no solo pedregoso, no solo cheio de rocha, nasceu, mas não conseguiu frutificar. E também num terreno cheio de espinho, conseguiu crescer, mas não conseguiu frutificar. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem todo o poder. Romanos 1,12 diz assim, Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também
do grego. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23. Como diz aqui, Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem poder, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, pregue a palavra, porque a palavra tem poder. Amém? Jesus falou em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos às ruas, meus irmãos, pregar o evangelho. Eu, missionário Edilson, eu tenho um trabalho que eu faço de ministração do evangelho nas ruas, e muita gente pedindo oração, sem esperança, sem rumo. Vamos às ruas, meus irmãos e irmãs, pregar a palavra, levar o evangelho, a única esperança, a palavra de Deus. Vamos pregar o evangelho a todos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos e irmãs, vamos frutificar para o reino de Deus. Amém? Pregar o evangelho, vamos ajudar, vamos servir. O cristão verdadeiro, meus irmãos e irmãs, ele é uma pessoa que está envolvido e comprometido com o serviço voluntário, o trabalho voluntário. Ele se dispõe de tempo e energia para ajudar a quem precisa, os necessitados. E ele faz tudo isso para o santo nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado, honrado e glorificado. Amém? Ele faz de forma voluntária, tudo para exaltar o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, vamos frutificar, pregar o evangelho, vamos ajudar as pessoas. O papel da igreja é pregar o evangelho, ensinar e também ajudar na parte material. Doando cesta básica, marmita, pagando uma conta de água ou de luz, ajudando, levando socorro aos necessitados. E o santo nome de Jesus vai ser exaltado, honrado e glorificado. Amém, meus irmãos? Então, fique com essa palavra. Amém? É o 4º vídeo sobre o 4º tipo de solo, que é o solo frutífero. Terra boa, o coração frutífero. Que você seja esse solo, em nome de Jesus. Que você produza frutos para o reino de Deus. Amém? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Aqui a gente só estudou a mensagem da palavra de Deus. Eu faço isso de forma muito alegre. Eu, missionário Edilson, eu faço de forma alegre, porque eu amo compartilhar gratuitamente a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Eu estou dispondo de tempo para isso. Amém? Não vim em nenhum momento aqui pedir o seu dinheiro. Você pode ver na descrição do vídeo, eu coloco geralmente sem fins lucrativo. Não vou colocar conta bancária, porque o reino de Deus não é para se ganhar dinheiro, porque o reino de Deus não é empresa. Amém? Então, como diz lá, Mateus 10, de graça recebeste, de graça dai. Então, eu estou gratuitamente ensinando a palavra de Deus. E acima de tudo, o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser exaltado, honrado e glorificado. Amém? Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Se inscreva no canal, não custa nada. Você também não é obrigado a se inscrever no canal. Amém? Mas uma coisa eu te peço, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Só Jesus salva, liberta o homem do poder do pecado. Como diz a palavra de Deus em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Jesus que falou isso, essas declarações. Para você ser salvo, para você chegar ao céu, somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus. Em João 10,9, Jesus falou: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Porta esse me diz de saída. A única saída para a salvação é através da pessoa de Jesus.
Entregue sua vida na mão de Jesus. Você está vivo, a esperança para a tua vida. Amém? Entregue sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Ele vai cuidar de você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus está vivo à destra do Pai. Intercede por você. Amém? Coloque toda a sua vida, toda a sua expectativa, toda a sua esperança em Jesus. Quero compartilhar aqui outro texto, rapidamente, que me veio à mente. Provérbios 3. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor. Ele tem a saída para qualquer problema. Somente Jesus Cristo. Creia. Arrependa-se, se volte para Jesus enquanto é tempo. Amém? Fique com essa palavra, compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus. Aqui a gente só estudou a mensagem da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe.